Paz e bem. Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo, uma reflexão como esta, falando sobre Deus ser o Deus dos montes e dos vales, onde eu dou uma explicação bíblica, é claro, na intenção de desmistificar a fé que nós temos vivido nos últimos dias. E eu quero, inclusive, lhe convidar a assistir, se você ainda não fez, essa reflexão. E aproveito também para dizer para você, se não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que toda vez que eu chegar com uma reflexão você será comunicado, como também para te dizer para curtir e compartilhar. E hoje, seguindo essa intenção de desmistificar, eu quero falar sobre também um costume que nós temos hoje, sobre o óleo ungido. Eu quero primeiro estar falando sobre essa parte de ungir com óleo. Nós vamos encontrar isso quando vai falar sobre o tabernáculo e dos utensílios que tinham no tabernáculo, onde Deus ordenou para que os utensílios do tabernáculo fosse ungido, fosse passado óleo nele, para significar que esses utensílios eram separados, eram santos, eram sagrados, eram separados para uso somente para o Senhor, para as coisas do Senhor. Fora isso, tu vais encontrar no Antigo Testamento o óleo falando que ele era para ungir reis e sacerdotes. Somente reis e sacerdotes. Você em momento nenhum mais vai encontrar falando sobre o óleo para ungir coisas, a não ser, repito, os utensílios do tabernáculo, nem tampouco óleo para ungir pessoas que não fossem reis ou sacerdotes. O exemplo, nenhum profeta foi ungido com óleo para poder ser profeta. Só você vê Isaías, Eliseu, entre outros. Mas o óleo também ele tinha outras funções. Ele tinha a função medicinal. Quem aí ainda lembra de que nossos avós, às vezes até mesmo pais, quando a gente tem um furúnculo ou algo parecido, que esquenta o óleo e coloca sobre ali a infecção, a fim de que possa ajudar na cura, né? Então o óleo ele sempre teve essa função medicinal, e você encontra hoje tantos óleos que existem com essa função, como medicamento. O óleo também ele era usado para cuidar da pele. Hoje nós temos os hidratantes, mas ele cuidava da pele, ele perfumava. E falando sobre perfume, ele também era usado para preparar um corpo que seria sepultado. Tanto é que o corpo de Jesus, ele é tomado para isso, né? Para ser cuidado, para ser perfumado. Então essas eram as funções do óleo na história bíblica, e destacando o Velho Testamento para ungir reis e sacerdotes, quando fala-se de pessoas, para ungir os utensílios do tabernáculo, como com efeito medicinal, e também com esse efeito de cuidar da pele, de deixar o corpo cheiroso. Quando Jesus chega, nós ainda vamos encontrar uma passagem que fala sobre o óleo, mas pós-Jesus, a gente não vai encontrar mais momento nenhum falando sobre consagrar, sobre ungir alguém com óleo. A gente encontra no Antigo Testamento, como em Números, que a imposição de mãos já era uma realidade. E nós vamos lembrar que o óleo ele simboliza o Espírito Santo. Mas Cristo havia dito: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aí não é mais o óleo simbolizando para ungir reis e sacerdotes, porque os profetas tampouco eram. É um derramar do Espírito Santo que acontece em Atos 2.
E a partir da morte e ressurreição de Cristo, tu só vais encontrar, falando sobre óleo, em Tiago 5,14, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, na intenção que esse vídeo não fique muito grande, mas fica aí mais 2 minutinhos comigo. E a gente vai encontrar que a partir desse derramamento do Espírito Santo, a gente vai encontrar que sempre a imposição de mãos, não mais se fala sobre óleo. Você vai encontrar em Atos 6, Atos 19 também, quando as pessoas não tinham recebido ainda o Espírito, mas haviam crido em Jesus. Em Atos 6, Pedro impõe as mãos, o Espírito é derramado sobre as pessoas. Em Atos 19, Paulo chega em Éfeso e aqueles que haviam crido, Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Em 1 Timóteo 4, Paulo vai dizer para Timóteo para ele guardar aquilo que ele tinha recebido do Senhor, e o ministério que ele tinha recebido havia sido pela imposição de mãos. Repare, não é mais o óleo, é imposição de mãos, porque agora o Espírito Santo ele é uma realidade, ele não precisa mais de simbolismo, porque ele foi derramado. Mas talvez tu digas, mas pastor, está escrito lá em Tiago 5,14 que se há alguém entre vós enfermos, que chame os presbíteros para que ore por esse enfermo e unja com óleo. E a oração da fé curará os doentes, e se tiver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. Preste atenção. Chame o presbítero para o enfermo, isto é, o enfermo que não pode ir até a igreja, não pode estar no meio da congregação. A enfermidade dele é tal que ele não consegue se locomover. Então os presbíteros vão até a casa dessa pessoa. E aí vai ungir com óleo. Isto é, o óleo aí é o que o texto nos faz entender, que ele tinha efeito medicinal, porque o texto segue dizendo que a oração da fé curará o doente. A oração da fé curará o doente. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isto é, a gente ora, unge lá, está falando da medicina, unge o local lá com óleo, pergunta como está a vida dele com Cristo, ele se arrependendo, os pecados serão perdoados e ele será salvo. Leia lá o texto para não ser um texto fora do contexto. Eu quero te dizer com essa reflexão, que ficou um pouco maior do que eu esperava, eu quero te dizer que não existe em um lugar na Bíblia óleo ungido. Não tem. Aí tem que o óleo era usado para unção, para ungir lá no Velho Testamento os utensílios, para ungir reis e sacerdotes, e aí depois ele vem e tem a ver com cheiro, com cuidar da pele, com medicina. E hoje o óleo ele acabou virando comércio, óleo que foi orado no monte, óleo que veio de Israel, virou um grande comércio. E eu quero te dizer que Jesus te basta. Tudo que pedires ao Pai em nome de Jesus. Jesus nos disse, eu vos dou autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. É o nome de Jesus. E quando tem a ver que havia algum simbolismo, no Novo Testamento é sempre imposição de mãos. Pensa nisso. Leia a Bíblia para conferir o que eu estou te dizendo, mas eu desejo que essa reflexão, essa porção de vida tenha servido para abrir o teu entendimento, para deixarmos de lado as crendices, os misticismos, para entendermos que não precisamos mais desses símbolos, porque Jesus já veio e disse está consumado e derramou o Espírito sobre nós. Que Deus te abençoe. Compartilhe, curta esse vídeo. Em nome de Jesus. Até a próxima.